Retornando aqui falando de processo 365, sou o José Henrique Mouta e o nosso tema nesses dois encontros diz respeito à fundibilidade recursal e a aplicação prática nesse primeiro ano de vigência do novo CPC. No primeiro vídeo, nós demos uma atenção especial ao diálogo entre a apelação e o agravo de instrumento nas decisões parciais de mérito e embargo de declaração e o agravo interno. E eu deixei para esse segundo momento uma análise de como está sendo implementada a fungibilidade, o aproveitamento entre os recursos aos tribunais superiores de natureza excepcional, recurso especial / recurso extraordinário. Quero dizer de início para vocês que a intenção do nosso legislador, desde o momento do projeto do novo CPC, foi no sentido de diminuir as amarras procedimentais para se julgar o mérito destes recursos. Todos nós sabemos que, nesse período de vigência do Código Antigo, nós suportamos uma série de pensamentos jurisprudenciais, inclusive simulados, sentido contrário ao julgamento de mérito desses recursos. Falando, por exemplo, de matéria de direito, do direito local, matéria de fato, violação reflexa, falta de pré-questionamento, fundamentação dupla entre RE em matéria para RESP e RE, a gente vai comentar um pouquinho essa súmula do STJ, que é a 126, ao finalzinho eu vou comentar sobre ela, e outras tantas posições dos nossos tribunais superiores contrárias ao aproveitamento e análise meritória desses recursos ao STJ e ao STF, tá? Eu quero colocar aquela velha premissa, né? Fungibilidade recursal dialoga com a ideia de primazia da resolução de mérito. Então, considerando essa necessidade de primar pelo mérito, inclusive mérito recursal, que não se confunde necessariamente com o mérito da demanda, houve a necessidade de se pensar no RE e no RESP. Agora, uma coisa eu tenho que registrar. O pensamento original do CPC de 2015 foi permitir tão somente uma única admissibilidade desses recursos no STJ e no STF. Por outro lado, todos nós acompanhamos a mudança do código no período ainda da vacatio legis, a recall do CPC na vacatio legis, e esse recall retomou a dupla admissibilidade do RESP e do RE. No meu modo de ver, ficou faltando uma dinâmica em relação a esta admissibilidade com os preceitos de aproveitamento de um recurso pelo outro. Por quê? E aí vem o nosso primeiro assunto. Essa primazia da resolução de mérito, ela quebra a formalidade excessiva em relação a um recurso pelo outro. Tanto é verdade, vocês podem acompanhar comigo aí, tanto é verdade que você tem o artigo 1032 do CPC, que permite que o STJ, percebendo que a matéria de fundo tem natureza constitucional, que ele aproveite o recurso especial e intime a parte para apresentar a preliminar de repercussão geral, que por enquanto ainda não existe no recurso especial, e adite a sua fundamentação para que em seguida o STJ encaminhe este recurso para o STF. Esse é o 1032 e o 1033 é o contrário. O STF, interpretando que a matéria de fundo é de natureza federal, de questão federal, de lei federal, ele aproveita o RE e remete ao STJ. Vale ressaltar, e aí é do ponto de vista absolutamente elogioso, que o STJ já vem fazendo isso. Uma decisão agora do mês de setembro, dia 5/9 de 2017, do ministro O.G. Fernandes, no RESP 1632377, o STJ fez isso, intimou a parte para aditar as razões e em seguida remeteu ao STF, claro, aproveitando o recurso pelo outro. Ponto positivíssimo em relação a isso. Quebra-se o formalismo, quebra-se a jurisprudência defensiva dos tribunais que trancavam o recurso quando a violação era de uma natureza e o recurso era de outra. A propósito, e aí eu quero apresentar isso aqui como uma crítica pessoal, né? Pergunto a vocês, não está na hora do STJ revisitar sua súmula 126? Aliás, essa súmula foi, mais uma vez, objeto de uma decisão no dia 4 de maio de 2017, no RESP 1662132. 1.662.132. O que diz essa súmula 126 do STJ? Ele diz mais ou menos o seguinte: se o teu acórdão local, TRF-TJ, tem matéria federal e constitucional suficiente para mantê-lo,
e você não interpõe RE, não é cabível o RESP, porque se mantém a decisão com fundamento constitucional. Beleza. Mas esse aproveitamento, como é que fica? Será que não era o caso de pensar essa súmula 126 sobre outra roupagem? Por exemplo, se a matéria é constitucional, beleza, mas eu tenho condições de transformar esse RESP em RE, eu não poderei negar seguimento a esse recurso, ou negar provimento a este recurso especial. Eu permitirei a fungibilidade e o aproveitamento desse recurso, que foi feito de forma errônea, pelo menos do ponto de vista daquele julgador do STJ, para que ele se transforme em recurso extraordinário. Quero crer, então, meus queridos, que o 1032 e o 1033 permite uma reanálise da súmula 626 do STJ, que vem, repito, ainda sendo aplicada quando há duplo fundamento e a parte não entra com recurso extraordinário. Apenas uma questão que eu queria apresentar a vocês em relação a esse início de conversa, início de diálogo, que é a análise do 1032 e do 1033. E eu faço uma outra pergunta. Ora, se eu tenho a possibilidade de aproveitar do RESP para o RE, do RE para o RESP, claro, fazendo as adaptações, fazendo os aditamentos necessários, será que poderia o Tribunal de Justiça, o TRF, negar seguimento sobre o argumento de que não tem matéria constitucional no RESP, ou negar seguimento ao RE afirmando que a matéria é federal? Será que o TJ local ele pode manter a admissibilidade livre em relação às matérias que lá em cima permitem o diálogo entre um recurso e outro? Parece-me que não. A admissibilidade que retornou, repito, na vacatio legis para o Tribunal de Justiça fica circunscrita a direito local e as outras circunstâncias lá do artigo 1030, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas se ele afirmar que a violação é reflexa para negar seguimento ao RESP, tendo matéria constitucional, ele vai adentrar numa esfera que é do STJ, de aproveitamento do RESP e transformando em RE. Ok? Então, feita essa pergunta para vocês. Um detalhe interessante, e agora a gente vai falar do enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal. Uma coisa que é interessante, e a doutrina já estava preocupada com isso, e agora, na reunião que houve do Conselho da Justiça Federal, isso foi enfrentado e agora é o enunciado 77. O que pode acontecer? E eu, particularmente, como advogado, já tive uma situação como essa. O TJ local, ou TJRF, ou até, pode ser até o TST, que nega seguimento a um RE para o STF, ele fundamenta a decisão negativa em fundamentos de aplicação de precedente, que seria o 1030, logo nos primeiros incisos, e, no segundo momento, ele nega seguimento com fundamento em admissibilidade em sentido geral. Por exemplo, em relação ao argumento A, B, C, incide o tema X do Supremo, logo, este recurso extraordinário não pode prosseguir. Em relação aos outros argumentos, há violação a direito local, portanto, não cabe recurso ao Tribunal Superior. Neste caso, como a dupla fundamentação, se discutia bastante se era hipótese de um só recurso e ele lá em cima transformando o RE em RESP, transformando o RESP em RE, aplicando o 632 e o 633, ou se a parte deveria provocar na distinção o próprio tribunal local pelo agravo interno e o agravo destrancador, o ARE ou o ARESP. A rigor, meus amigos, desde a época do Código Antigo, numa questão de ordem, o Supremo já tinha se posicionado no sentido de que a aplicação correta ou não de precedente para negar seguimento a recurso, a análise de distinção é no âmbito do tribunal local. E o CPC de 2015 acompanhou esse entendimento. Se você olhar lá no 1030, nos seus parágrafos, lá ele vai dizer: a decisão que nega seguimento com base em aplicação de precedente, o agravo é interno para discutir superação, distinção, etc. A decisão que nega seguimento com base em requisitos de admissibilidade em geral, o recurso é o ARE ou o ARESP. Contudo, se a decisão tiver os dois, cabem os dois recursos ao mesmo tempo, e aí o diálogo vai ser em torno da unirrecorribilidade, porque são dois recursos contra a mesma decisão, capitulados esses recursos em momentos diferentes. É isso que diz o enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal, e a gente tem que ter muita cautela. Eu já utilizei essa hipótese em algumas situações jurídicas concretas, onde a gente teve que transformar um recurso que seria único, que é o recurso da negativa de seguimento, em dois, ou até em três.
Porque se houver contradição, obscuridade ou contradição, primeiro os EDs, que cabem contra essa decisão também. E depois, RE, ARE, melhor dizendo, ou ARESP e o agravo interno. Ok, meus queridos? Então é necessário que a gente pense bem como vai conversar esses recursos, como vai aproveitar esses recursos, porque a temática é quebra do excesso de formalismo para permitir que se aproveite um recurso com uma fundamentação que seria do outro. E eu encerro esse segundo vídeo lembrando a vocês que o próprio Instituto do Pré-Questionamento Ficto também legitima essa afirmação de aproveitar ao máximo, quebrando o que nós tínhamos no sistema anterior das várias espécies de pré-questionamento, expresso, implícito, ficto, presumido. Não, aí vem o 1022 claramente afirmar isso, a possibilidade de, se o STJ ou o STF entender que, apesar dos embargos, a matéria não continua sendo enfrentada, ele não manda voltar. A súmula 211 ela está esvaziada nesse sentido. Ele reconhece a omissão e julga logo o mérito lá em cima, dando o aproveitamento máximo ao recurso especial extraordinário, dependendo da situação concreta. E eu finalizo registrando que esse assunto já vem sendo também objeto do STJ de interpretação. Cito a vocês aqui o acórdão em RESP 1.631.358, onde o STJ, enfrentando o problema do pré-questionamento, ele interpreta no sentido de que tem que estar no acórdão recorrido pré-questionado o artigo do pré-questionamento. Eu lembrei até de uma conversa que tive com o professor Rodrigo Becker e afirmamos juntos que isso seria uma hipótese de pré-questionamento do artigo do pré-questionamento. É uma forma de pensar e uma forma de criar um novo requisito, ou retomar o requisito da formalidade em relação ao pré-questionamento do recurso especial / recurso extraordinário. Ok, meus queridos? Eu quero, com isso, encerrar esse segundo vídeo, agradecendo a paciência e a companhia de vocês. Nos encontramos em outras oportunidades aqui no Falando de Processo 365. Tudo de bom, bons estudos e que nós possamos contribuir para um aprofundamento e uma boa aplicação desse nosso Código de Processo Civil. Essa é a nossa grande missão. Grande abraço.